Olá, sejam muito bem-vindos! Esse é o podcast Aprender e Ensinar. Essa é uma série especial de podcasts do portal Fiz em Ortopedia, no qual eu, Ana Maria Siriani, vou ser sua host e vou falar a respeito de assuntos que estão relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Você é estudante, professor ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado. Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio número 43 do podcast Aprender e Ensinar, esse volume especial do podcast do Fiz em Ortopedia, onde eu, professora Ana Maria Siriani, sua host neste podcast, converso a respeito de tópicos de ensino-aprendizagem com foco em professores e estudantes. Não sei se vocês sabem, mas nós estamos com uma novidade de volta, que é até engraçado dizer, né? É novidade ou está de volta? A gente está fazendo novamente as gravações dos vídeos dos nossos podcasts. Então, se você tem algum problema para escutar ou faz questão de ver esta podcaster em carne e osso, peço para que você se dirija ao nosso YouTube e lá, então, você vai poder ver a gravação deste episódio. Esse é mais um episódio solo, porque estou tentando aí uns convidados especiais, mas sim, eu voltei da Lua. Quem pôde escutar o episódio número 42 vai se lembrar que nós falamos a respeito do livro Lunáticos, e eu fiz algumas provocações para professores e alunos para pensar em estratégias de ensino que desenvolvem criatividade, inovação e principalmente a criação de novas soluções em saúde relativa aí às profissões todas que nos acompanham neste episódio e neste podcast. Hoje, não só de volta desse surto lunático, mas também muito inspirada pela oportunidade que eu estou tendo agora como professora na pós-graduação, eu queria comentar com vocês a importância de dar contexto para o aprendizado dos estudantes, ou mesmo para você quando está em um estudo autodirigido. Ana, do que você está falando? Então vamos do começo. Eu sou responsável, junto com mais um conjunto de professores, por uma disciplina preparatória para o estágio de aperfeiçoamento no ensino. Os estudantes de pós-graduação da USP, mas não é só da USP, de todas as universidades que recebem bolsa CAPES, todo bolsista CAPES deve passar por um treinamento docente, uma experiência parcial supervisionada com um professor em atividades de ensino. Na USP, esse programa se chama PAE, com E, P-A-E, Programa de Aperfeiçoamento do Ensino. E nessa oportunidade, os pós-graduandos acompanham um docente durante a sua atividade prática de ensino superior, na graduação. Eu trabalho com esse grupo de professores na disciplina preparatória. O que isso significa? Significa que a gente não joga os pós-graduandos em sala de aula com os professores. Eles fazem antes alguma disciplina que tenha conteúdo de didática, de ensino superior, para poder participar do programa de aperfeiçoamento para o ensino, do PAE. E aí, então, o aluno primeiro se matricula nessa disciplina preparatória e depois, a seguir, com o certificado de conclusão dessa disciplina, ele pode acompanhar um professor numa disciplina de graduação. Eu fiquei responsável por alguns tópicos e eu quero comentar hoje nesse podcast o resultado de um fórum de discussão que eu fiz com esses estudantes de pós, que estão em várias profissões de saúde, porque essa disciplina é uma disciplina aberta, não tem só fisioterapeutas, nem só educadores profissionais de educação física, não só fonoaudiólogos, não só enfermeiros, não só bioquímicos e biomédicos, a gente tem
tudo que é profissional de saúde fazendo essa disciplina, porque todos precisam fazer o preparatório para entrar para a atividade de docência. E tem, cada programa de pós costuma ter uma disciplina, mas as vagas são poucas, então o pessoal meio que se espalha pelo campus para dar conta de fazer essa preparatória antes de fazer o estágio em docência. Neste fórum, em especial, que eu vou comentar hoje, eu estava conversando com os alunos a respeito de recursos didáticos, coisas que os professores preparam para que os alunos aprendam dentro das suas disciplinas. E durante a leitura desses, se eu não estou enganada, tinha pelo menos umas 40 entradas de comentários desses diferentes estudantes. A gente tem uma disciplina que tem mais de 50 inscritos, então todo mundo participou do fórum e eu respondi 1 a 1, né, personalizado. E lendo o que os estudantes trouxeram no fórum de discussão, que é na plataforma de ensino virtual, eu consegui reparar vários pontos curiosos que eu quero destacar no podcast de hoje. O primeiro deles é: os estudantes mostram, agora que são pós-graduandos, que eles gostariam de ter aproveitado de maneira diferente as oportunidades de aprendizado que seus professores deram. Então, sabe quando você diz assim, ai, como eu queria, né, voltar e fazer agora anatomia de novo. Ai, como eu queria voltar e fazer agora de novo cinesiologia. E coisas desse sentido. Ah, eu aproveitaria muito mais genética, eu aproveitaria muito mais a fisiologia. Essa sensação de que mais para frente, quando a gente começa a ser profissional, quando a gente avança no tempo dentro da carreira, a gente olha para as disciplinas de graduação, não com saudosismo, mas como uma situação que a gente não foi capaz de aproveitar tudo porque não estava maduro o suficiente, porque não tinha experimentado a profissão ainda o suficiente para ver a relevância, para ver o quanto que a gente queria se dedicar, ou porque a gente estava com um monte de matéria ao mesmo tempo e não pôde aproveitar de maneira apropriada essa primeira oportunidade. Então, se você já sentiu isso, que você queria fazer anatomia de novo, que você queria fazer uma disciplina outra vez da sua graduação, não esquece, você pode comentar nas nossas redes sociais, lá no vídeo, no YouTube, ou então no @fisioortopedia na arte, que sai com o número deste episódio, que é o 43, tá bom? Escreve lá. Ana, eu voltaria a fazer tururu, tururu, tá? E aí, o que mais que eu queria te falar? Então, a primeira coisa que eu percebi é isso. E aí, isso é, assim, não tem o que fazer, né? A gente não fica maduro antes da hora. Não tem o que fazer. Então, a gente só vai perceber que a gente poderia ter feito diferente um pouco algumas matérias da graduação depois que a gente já está mais velho, que a gente já passou aquela oportunidade. Mas é divertido ver como esse é um fenômeno que acontece sistematicamente e como é bom amadurecer, né? Não podemos fugir dessa realidade. A gente vai ficando mais maduro e vai ficando pessoas melhores e vamos olhando as experiências de aprendizado com mais carinho, com mais atenção, a gente quer dar mais atenção para aquilo. Outra coisa que eu percebi é que vários estudantes que estão fazendo essa disciplina foram meus estudantes, foram meus alunos de graduação. Vários, assim, mas tem lá, sei lá, uns 23%, uns 25% foi meu aluno de graduação. E uma das coisas que eu mostro na aula é o meu plano, é o meu plano de ensino-aprendizagem, que a gente chama de PEA, e o plano de ensino-aprendizagem, ele mostra exatamente como eu pensei as atividades de graduação para cumprir objetivos cognitivos de conhecimento, psicomotores, de desenvolvimento de técnicas de realização, de performance técnica, e afetivos atitudinais, como trabalhar em equipe, se comunicar bem, ter respeito com prazos, com frequência, com pontualidade. Então, tudo isso aparece nessa programação.
e eu vou articulando cada uma das experiências de ensino com esses objetivos. Primeira coisa que eu vejo no fórum são os estudantes de pós falando: puxa vida, que legal isso! Eu não conhecia a pirâmide de Bloom, eu não sabia que a gente pensa em objetivos cognitivos, psicomotores, atitudinais. Ou mais ainda, os meus ex-alunos falando: nossa, Ana, agora eu vejo o propósito daquelas coisas todas que você fazia no cinésio. E aí eu sinto que assim, que eu falhei miseravelmente em envolver os meus estudantes nisso, em mostrar para eles por que eu estava dando aquelas atividades. Eu venho melhorando isso ao longo dos anos, eu tenho tentado, principalmente no início da matéria, ou mais assim, dentro de cada atividade, parar e dizer para os estudantes o que está sendo o objetivo daquela atividade mesmo, mas às vezes o estudante está mais concentrado em fazer o que precisa ser feito naquele dia, naquela aula, do que efetivamente parar e prestar atenção e refletir no que ele está se envolvendo. Então, a primeira coisa que eu achei super curiosa, que eu queria dividir com você, é que meus ex-alunos, quando vêm agora eu dizendo para eles, esta atividade tinha esse objetivo instrucional, de aprendizado, eles falam: puxa vida, olha, é verdade, isso aconteceu. Então é muito bacana, porque além de estarem mais maduros e mais curiosos, e até com um pouco de saudade da ideia de poder fazer cinesiologia de novo, eles também veem o objetivo do professor por trás daquilo. E aí eles veem muito mais sentido. Parte disso eu não consigo mudar, porque tem a ver com a maturidade, que só vai acontecer conforme eles passarem pelo curso, se tornarem pós-graduandos. Parte disso talvez eu precise insistir, assim, insistir de verdade na sala de aula em explicar melhor os meus objetivos, fazer os alunos pararem para prestar atenção no que eu estou falando quando eu digo para eles: ó, nós vamos fazer uma atividade de pequenos grupos. É importante você observar como você participa, como você se comunica, se vocês estão criando oportunidades para todos se comunicarem, se vocês estão criando oportunidades para que todos expressem as suas opiniões, se todas as opiniões estão sendo consideradas, se vocês estão conseguindo se organizar para um consenso, se vocês estão conseguindo mediar um conflito. Quem já fez seminário sabe do que eu estou falando. Estar em convivência com um grupo de estudantes para entregar um seminário pode sim ser uma importante fonte de conflito na divisão das tarefas, às vezes porque alguém é mais controlador e quer tomar conta de tudo, e aí as pessoas que são mais quietas ou que também não estão tão interessadas acabam deixando na mão dessa pessoa, depois essa pessoa até reclama que está sobrecarregada, ou então não, tem alguém com baixíssimo interesse e não se envolve de jeito nenhum, e isso pode gerar um conflito dentro do grupo. Então, saber se portar dentro dessa situação de conflito é algo que o professor prevê como parte do aprendizado de trabalhar numa pequena equipe. E eu acho que eu não consigo transmitir isso com esta clareza para os meus estudantes quando eu estou fazendo essas atividades com ele. Não estou esperando que eles tenham maturidade para entender completamente, mas vendo o espanto dos meus alunos, ao saberem que eu planejava isso quando eles vivenciaram, me chamou a atenção para o fato de que talvez eu precise insistir um pouco mais a respeito disso. E aí eu te pergunto, você já considerou que o seu professor, quando te dá um seminário, ele está pensando em você como membro de uma equipe? Ele está pensando em desenvolver comportamentos, atitudes próprias de alguém que trabalha em equipe? Quero saber se você já tinha pensado nisso ou não, tá bom? E aí, outra coisa, que é o terceiro ponto do que eu quero trazer, do que estava no chat desses fóruns, e que eu achei muito legal, porque afinal de contas, como eu disse, esse é um episódio para alunos e professores. E eu fiquei muito reflexiva de como eu poderia espalhar aquilo que os estudantes escreveram neste fórum para
contagiar outros professores em criar essas iniciativas. Então, uma das perguntas do fórum era: quais foram as suas experiências com diferentes recursos didáticos que marcaram, que você gostou, que fez sentido para você, que te ajudou a estudar, que te ajudou a se sair melhor nas disciplinas de graduação? E foi muito bacana, porque o pessoal trouxe várias estratégias com pontos de vistas muito interessantes do porquê aquilo foi legal para o aluno, né, para esse aluno de pós. E aí eu quero fazer esse mini book, mini audiobook de estratégias que são memoráveis e que fazem os nossos estudantes felizes, fazem os nossos estudantes sentirem que aquele nosso esforço está valendo a pena para eles como aprendizes, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou comentar algumas dessas estratégias e vou deixar aí como sugestão para professores, para colegas que fazem treinamento de atualização, colegas que supervisionam estudantes ou que organizam atividades de aprendizado para outros estudantes, para que a gente se lembre de colocar aí no nosso cardápio, no nosso repertório, essas atividades que mais foram lembradas no fórum. A primeira atividade, que assim foi top one de número de aparecimento, foram as discussões de caso clínico. Mais do que atender o paciente, o momento de interação com o professor para elaborar o raciocínio clínico, para trazer perguntas que talvez fizessem o estudante considerar outras alternativas, ou fizesse o estudante elaborar justificativas anatômicas, fisiológicas, baseadas em evidências. A discussão de caso clínico disparado foi o que apareceu no fórum em mais comentários. As pessoas, os estudantes de saúde, gostam de discutir casos clínicos reais ou possibilidades dentro daquilo que é o perfil mais comum dos pacientes. Então, teve muito isso também. Vários dos estudantes falaram da importância de discutir casos clínicos em disciplinas aplicadas da fisioterapia, por exemplo, ou da fonoaudiologia e de outras profissões que estavam por lá. E por que é tão rico esse momento, né? Veja, primeiro, ele tem um contexto claro. Então, tem um paciente com uma condição clínica que precisa da intervenção desse profissional, que está em treinamento, que está aprendendo. Tem alguém mais velho que domina ou que deveria dominar a melhor prática baseada em evidência para ajudar a elaborar justificativas e plano de intervenção. E ali a situação de brainstorm, por exemplo, de coleta de sugestões de um grupo, as contraposições, o desenvolvimento de pensamento crítico. Será que essa terapia que eu escolhi realmente aborda aquilo que eu estava pensando e que eu queria? Isso tem uma riqueza muito grande. Os estudantes não esquecem a oportunidade de ter um docente conduzindo uma discussão de caso clínico. Lógico que quando isso acontece nos estágios, no cenário real de prática, com casos clínicos reais que o próprio estudante já está atendendo, isso é ainda mais significativo e marcante para o estudante. Mas nas disciplinas profissionalizantes, naquela transição do estudante entre o conhecimento teórico prático específico da profissão e o cenário real de prática, essas discussões também preparam os nossos alunos para as primeiras oportunidades de proposição de planos de tratamento ou de escolha de testes para fazer uma avaliação, ou ainda da escolha de perguntas para uma anamnese. Então, esse é um momento que os estudantes não esquecem. Se você é um professor que tem oportunidade de incluir discussões de caso clínico,
significativas, com abertura para todo mundo dizer o que acha. Esta é uma tremenda oportunidade de ensino que fica marcada na memória dos nossos estudantes. Então, não perca essa chance. Você pode fazer, faz mesmo, tá? E daqui eu queria puxar para uma outra atividade que eu já tinha até me esquecido, porque o nosso curso aqui da USP de Ribeirão Preto, ele não é um curso problematizado, não é uma metodologia baseada em resolução de problemas, mas essa sequência, ela é muito utilizada na metodologia do PBL, do Based, né, Problem Based Learning, mas você pode fazer drops dentro das suas disciplinas, e acho que é esse o ponto mais importante. Uma das estudantes trouxe no chat desse fórum que ela tinha passado por uma oportunidade de discussão de caso clínico real, no qual o professor fez uma introdução do caso. Aí eles tiveram, entre aulas, um tempo de pesquisa individual para solucionar aquele caso clínico. Depois eles retornam para a sala de aula numa outra oportunidade, num outro dia, e nesse dia trabalham em pequenos grupos, discutindo o que cada um encontrou desta pesquisa individualizada, para depois cada grupo apresentar uma proposta para aquele caso clínico para o professor. Então, veja, mais adequada ainda à realidade das disciplinas profissionalizantes, ou seja, fora do cenário real de prática, mas pode ser um caso clínico que você traz destacado de algo que está acontecendo no estágio ou na saúde da comunidade, uma intervenção de prevenção, por exemplo. E os estudantes têm essas fases de desenvolvimento e de envolvimento com o problema. Então, primeiro apresenta o caso clínico, deixa o estudante fazer um brainstorm, entender o caso, fazer as perguntas que ele acha relevante para poder entender a complexidade da situação. Depois, um período de pesquisa individualizada, às vezes guiada com algumas perguntas, às vezes totalmente personalizada pelo estudante. Ele vai lá e pesquisa tudo aquilo que ele acha importante e que vai completar a participação dele na discussão que virá numa outra oportunidade de aula com esse grupo de alunos. E essa coisa de ter um tempo entre ver o caso clínico, pensar todas as perguntas possíveis, fazer uma busca e voltar a discutir num grupo e voltar a apresentar para o professor, dá o tempo de reflexão que talvez uma discussão de caso clínico numa sala onde a gente tem pessoas em velocidades diferentes de aprendizado não seja tão favorável. Então, quando você discute um caso inteiro numa sessão só, é tudo aquilo que os estudantes sabem aqui e agora. Por isso que eles ficam mais interessantes no estágio realmente. Agora, quando você faz esses intervalos de pesquisa individual, reflexão, discussão em grupo, isso dá mais tempo para o estudante elaborar as suas próprias opiniões, pesquisar coisas que são lacunas que estão na cabeça dele. Ao invés de você tentar desesperadamente preencher as lacunas, você deixa algumas lacunas de estudo individual para o estudante. E para quem me segue, me escuta há algum tempo e já teve a oportunidade de escutar esta pessoa querida, vou deixar aqui um abraço bem apertado para o meu amigo Edmur Paranhos, que é o cara das lacunas. Ele adora dizer isso, né? Quando a gente vai lá e fecha a lacuna com uma resposta, o estudante para o processo reflexivo. Aqui não. Quando você intercala uma discussão problematizada por um caso clínico, por exemplo, com uma pesquisa individual, e só mais para frente o estudante senta para falar daquilo, ele tem tempo para pensar e refletir um pouco mais, inclusive para pesquisar aquilo que ele acha importante. Então, fica aí uma sugestão, uma alternativa às discussões de caso clínico que começam e terminam numa única aula, tá bom? Uma outra coisa que apareceu, que eu achei muito legal da gente comentar, são os debates. A técnica de debate é bastante utilizada, eu digo assim, ela não é uma estratégia de ensino pouco conhecida, você coloca estudantes para trabalhar em pontos de vista
diferentes de um mesmo problema, e os grupos precisam reunir evidências científicas ou fatos que apoiam aquele ponto de vista. A única coisa que eu comentei no chat desse fórum é que a gente precisa ser muito inteligente, sabe, para escolher o que vai para o debate. Porque, por exemplo, talvez você tenha participado de alguma atividade desse jeito na sua trajetória como estudante. A professora separa lá um grupo que é criacionista e um grupo que acredita na evolução. E aí, se você está no grupo dos criacionistas e não acredita nisso, é difícil você se envolver com o debate, você realmente procurar a fundo aquelas evidências para tentar sustentar um ponto de vista que você de fato não adere a ele, não tem a ver com ele. Então, imagina, dividir uma sala. Eu vou falar aqui pela USP de Ribeirão, tá? A gente tem um apelo muito forte na USP por uso de exercício e poucos recursos fotoelétrico-térmicos, embora a gente tenha o melhor professor que eu conheço hoje na ativa de eletrofoto e termo, né, professor Guirro. Melhor não, mas um dos melhores do país. Não vou cometer essa injustiça com o Libano, com o menino lá de Brasília. Enfim, a gente tem ótimos professores, mesmo tem o pessoal aí da Uninove. Não vou cometer essa injustiça com esses meus colegas, lembrei de todos agora. Mas a gente tem um excelente professor de eletro e ainda assim os nossos estudantes têm uma formação muito puxada para exercício. Muito, 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 muito. A ponto da gente ter que lembrar eles de usar algum recurso, por exemplo, num coto de amputação, porque eles pensam mais em exercício, em fechamento e menos em recurso. Você pega uma turma feito a nossa e coloca eles lá para defender uma estratégia de tratamento baseada em terapias foto, eletro, termo, sem exercício, os nossos estudantes não vão aderir da mesma forma, porque eles não acreditam nisso, não faz parte da formação deles. Então, é interessante que o professor tenha essa habilidade de, ao selecionar o tema que vai para um debate, que os diferentes pontos de vista sejam possíveis e envolventes para os estudantes que estão participando, para que o desenvolvimento do raciocínio para apoiar aquela escolha seja realmente algo que os estudantes querem fazer, certo? Então, pensem nisso. A gente já participou dessas coisas. Eu lembro muito na minha época de fumar e não fumar. E aí você fica no grupo que você quer apoiar o uso do tabaco. Eu nunca gostei, né? Sempre fui alergicona. Então, é difícil você engajar num debate se ele não tiver dois lados igualmente envolventes e possíveis para os estudantes que vão apoiar aquela causa, tá? Se for uma coisa assim que é dicotômica, mas que um dos lados é muito pouco apoiado, talvez você não vai ter a empolgação que um debate acalorado pode trazer e a necessidade de levantar pontos para fundamentar aquela argumentação, tá bom? Mas eu achei incrível os estudantes lembrarem da estratégia de debates. Ela é muito boa em sala de aula para levantar opiniões a respeito, mas principalmente provas, fatos que dão sustentação às argumentações dos dois lados. E é muito divertido de fazer. Bem, outras coisas que eles lembraram que eu achei muito bacana é a inclusão de recursos audiovisuais. Cada vez mais está fácil isso, porque hoje em dia, com o celular, você grava lá um teste de função, um exercício e inclui na sua plataforma de ensino. E aí, muitos de nós, durante o período de pandemia mais pesado, que a gente estava, inclusive, sem poder dar aula presencial, todos nós planejamos aí uma série de áudios visuais e coisas, né, filmes, vídeos, legendas, exercício, tudo que a gente podia fazer gravado a gente fez. Então, acho incrível, os estudantes reconhecem a importância de ter algo que é concreto, que traz concretude para aquilo que a gente está falando, mas ainda
os alunos citaram no fórum os recursos audiovisuais como material que é possível de ser revisado, de ver mais uma vez, de usar mais uma vez a experiência do professor desempenhando uma determinada atividade prática, por exemplo. Então, não se esqueçam, produzam bons materiais audiovisuais ou ainda façam uma boa curadoria. Tem muita coisa na internet à disposição que a gente pode aproveitar e que já está prontinho. É só você levar isso para dentro da sua disciplina, tá? Outra coisa que eu reparei no fórum foram as avaliações formativas. Talvez nem todos que estão acompanhando esse episódio conheçam o conceito. A avaliação formativa é aquele teste, aquele quiz, aquele simulado, aquele. É isso mesmo, aquele quiz, né? Aquela pergunta aberta que seja, que o estudante acaba de entregar e ele recebe um gabarito, não para dar uma nota para ele, mas para ele ver o que ele respondeu e comparar com esse gabarito para saber em que ponto do conhecimento esperado dele ele está. Então, avaliações formativas, elas são fomentadoras de aprendizado. Um quiz bem colocado no meio de uma aula, além de acordar o aluno e aumentar o engajamento, fazer aquele intervalinho necessário para a gente não fazer uma aula de 40 minutos tocada, né, sem fim, ela também ajuda o estudante a dizer, então, pera, não foi bem isso que eu entendi. Deixa eu olhar isso aqui de novo, certo? Eu adoro quiz com feedback imediato. Minha disciplina de cinésis tem vários. Eu tenho um super bacana de postura, tem a foto com o desvio da postura, aí tem as alternativas incorretas e a correta, e o estudante tem um feedback para as alternativas corretas e incorretas. Aí, na correta, eu chamo atenção para aquilo que ele estava observando, que provavelmente levou ele a marcar aquela alternativa, ou ainda eu lembro ele de algum encurtamento, ou de alguma frouxidão, alguma fraqueza muscular que está envolvida naquela determinada postura alterada. E quando está errado, eu falo, olha, observa isso, aquilo, vê não sei o que lá, como é que isso está na foto? Então eu lembro ele, chama a atenção dele para olhar exatamente onde ele deveria estar olhando para encontrar o desvio postural que está na foto. Eu sou doida com esse negócio. Eu, particularmente, gosto demais de quiz com feedback imediato para que o estudante possa ter essa sensibilização a respeito do que passou batido e mal, ou do que entrou e está guardado na memória, já está sendo absorvido como um conceito, com as coisas certinho. Então, essa é uma oportunidade. Mas os meninos citaram várias outras estratégias de engajamento e de atividades formativas, né? Como parar, fazer uma resposta de pergunta, ou então atividades que o docente dá para fazer em casa e trazer de novo para corrigir. Todas essas foram citadas. Foram citadas também as simulações com pacientes ou colegas. Simulações em que eles têm que desempenhar procedimentos, fazer um teste, ligar um equipamento, acoplar no paciente, que é o colega. As simulações também são muito marcantes para os estudantes. Quanto mais realísticas elas forem, mais o estudante guarda na memória a oportunidade do ensino. E simulações são muito boas para o domínio psicomotor, para você checar domínio psicomotor. Dependendo de como elas são organizadas, com que complexidade o caso é apresentado para o aluno, elas podem, inclusive, serem simulações de atores, e esses atores fingem um determinado sintoma, o estudante tem que desempenhar um exame, uma proposta de tratamento, então, simulações podem revelar percursos de aprendizado de domínio cognitivo, de domínio psicomotor e de domínio atitudinal. Mas são simulações, são mais artificiais. A gente não tem certeza de que o estudante vai ser educado, vai pedir consentimento, vai lavar a mão, vai falar com o paciente quando ele estiver sozinho. Mas é uma oportunidade de reforçar essas habilidades profissionais que são tão importantes. Ok?
E o último que eu queria destacar, porque eu me lembrei de várias oportunidades que eu tive na graduação e fiquei me perguntando se tem algo que eu posso fazer na cinesiologia e que eu estou me esquecendo, mas os estudantes trouxeram a gente tem alguns alunos da psicologia e eles trouxeram experiências de aprendizado usando filmes e resenhas de livro. E eu falei, gente, olha que bacana, é verdade. Eu me lembrei que quando eu fiz psicologia, que a gente assistiu o The Wall, que é um musical, né, com o Pink Floyd, mas tem todo um componente psicológico para ser discutido. E foi uma experiência muito louca. A gente assistiu, tipo, escurinho de cinema, numa sala de aula, tal. E depois a professora conduziu um debate, uma discussão com diferentes pontos de vista a respeito do diagnóstico do filme. Foi uma oportunidade super legal. Eu lembro também de ter assistido o óleo de Lorenzo, que era um óleo para tratar uma doença neurológica específica. Não lembro detalhes agora, mas era um filme muito bacana e tinha muitos elementos interessantes de discussão ética e tudo mais. Eu me lembrei de ter assistido recente um filme que a irmã, não vou lembrar o nome, tá? A irmã, a mãe pede para a irmã doar coisas para a irmã que tem câncer. A irmã mais velha tem câncer, a mãe ficou grávida, teve uma filha saudável, e esta filha saudável doava, se eu não me engano, medula para a irmã que era doente. E ela pede na justiça para ela passar a ter, apesar de ser menor de idade, para ela passar a ter o direito de decidir o que ela ia ou não doar para a irmã. É um baita filme para discutir ética, para discutir autonomia em saúde, para discutir como os pais articulam o cuidado dos filhos. É um baita filme. Se você lembra o nome do filme, você escreve para mim lá no comentário, por favor, porque eu não lembro agora. Tem um outro filme muito legal, que é o Concusão, com Will Smith, que fala das lesões causadas no jogo de futebol americano, encefalites, alucinações. É outro filme para a gente falar de ética também, muito bom. Então, filmes são uma fonte importante de criar contexto, reflexão, visualizar o problema de um ponto de vista que às vezes é do profissional de saúde, às vezes é do paciente, às vezes é de uma parte interessada. Olha, filmes são incríveis para vários tópicos. Há um tempo atrás, a gente teve aqui um treinamento para uma disciplina de ética e tinha uma proposta da disciplina inteira de ética para a medicina, que é um conteúdo transversal, ser baseado em discussões de filme. Mas a gente também pode pensar em resenhas de livro. Por exemplo, na disciplina de dor e cuidado conservador que eu tenho aqui com a graduação, eu peço para os meus alunos lerem um livro que chama As Crônicas da Dor. Esse livro conta a história de uma paciente que é uma jornalista e que tem cervicobraquialgia e como é a jornada dela dentro desse contexto da dor crônica, ela, paciente, investigando aquilo de um ponto de vista jornalístico. E é um baita livro legal, um baita livro bacana. E depois de ler o livro, eu peço para que os alunos escrevam um ensaio reflexivo, que tem como intuito que eles olhem para as experiências de dor deles ou de pessoas próximas e descrevam como a autora do livro descreve o percurso, como é que foi isso. Então, o ensaio chama Quando a Dor Entrou na Minha Vida. E é isso, gente. Assim, a gente tem, dentro de filmes e livros, uma baita oportunidade de desenvolver diferentes habilidades. Porque assistir um filme, entender a época, o contexto daquele filme, é uma habilidade cultural, né? Enriquece a cultura do profissional, mas também pode discutir coisas práticas muito úteis para nós, para cada um de nós, dentro das nossas profissões. Acho que era um pouco isso que eu queria dividir com vocês a respeito dessa experiência recente mesmo minha nesse fórum de discussão com os estudantes da pós-graduação, o fato de que maturidade faz diferença e faz a gente ver algumas matérias com um olhar totalmente diferente
e mais interessado. O fato de que nem sempre o estudante sabe por que nós estamos planejando determinadas estratégias de ensino, que objetivos estão por trás daquilo, que é sempre importante a gente reforçar isso na medida do possível e na medida que a maturidade deles permite entender, e trazer inspirações para professores e alunos de estratégias, recursos que são úteis e memoráveis pelos nossos estudantes. Eu espero que, se você é professor, lembre-se de passar um checklist aí na sua listinha de atividades, de recursos para o ensino e ver se você tem alguma dessas coisas, ficar curioso, ver se você consegue incluir. Se você é estudante, que você considere o esforço dos seus professores, que sempre é grande, para tentar alcançar objetivos que às vezes estão um pouco menos claros para vocês, mas que provavelmente estão muito claros para o professor. E convidar todo mundo, né, para esse entusiasmo, essa sensação boa que é estudar e conhecer coisas novas de forma mais significativa e envolvente. Era isso no episódio de hoje. Eu deixo aqui um abraço bem carinhoso e espero vocês agora no episódio número 44 do podcast Aprender e Ensinar. Até logo mais. Um beijo. Não esqueça de deixar seu comentário, por favor, lá nas nossas mídias sociais. Abraço, até o próximo.